O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. A aula de hoje se chama Conquiste a Atenção, mostrando que você se importa com o outro. Bom, então assim, eu acho que já tá óbvio, né, sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Você quer conquistar a atenção do outro? Mostre que você se importe com ele, ok? Ou seja, gente, não fale de você, tá? Você não é o centro do mundo, ok? Não se trata de você, não é sobre você, é sobre o outro, ok? Estamos conhecendo, estudando e conversando sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Dentro do livro estamos no módulo 2, que se chama 6 maneiras de causar uma impressão duradoura. Dentro do módulo 2, hoje nós vamos começar o capítulo 5, que é a 5ª maneira de causar uma impressão duradoura. Qual é ela? Ela se chama Fale sobre o que interessa aos outros, ok? Eu dividi o capítulo 5 em 3 partes para que cada aula fique didática e dinâmica e você consiga assistir em qualquer tempinho que você tenha livre. Então hoje, capítulo 5, parte 1, ok? Para começar a aula, como sempre eu gosto de fazer uma pergunta para você, porque aí eu arranco você da onde você tá, né? E te coloco dentro do nosso assunto, dentro do tema, porque a pergunta é sobre a sua vida. Então quando você para responder, você presta atenção no que eu tô falando. Então vamos lá, qual é a pergunta hoje? Quando você conversa com alguém, você está realmente interessado nessa pessoa que você está conversando? Ou você está apenas esperando o momento certo para chegar a sua vez de falar de você? Que pergunta, hein? Né? É uma reflexão importante, tá? Que a gente tem que fazer através dessa pergunta. Porque muitas vezes você acredita que para você despertar o interesse, você precisa mostrar as suas conquistas, né? As suas ideias, os seus produtos, né? Aquilo que você tem de melhor. Só que tem uma diferença entre chamar a atenção do outro e criar conexão com o outro. E essa diferença eu consigo colocar numa outra pergunta que é simples. Qual seria? Sobre o que essa pessoa realmente se importa? Não é simples essa pergunta? O que ela quer falar? Sobre o que essa pessoa quer falar? É sobre isso a aula de hoje, tá? Para você ter a atenção dessa pessoa, você não precisa chamar a atenção dela através das suas conquistas. Você precisa dar atenção para ela e conversar com ela sobre o que importa para ela. Aí você vai ter poder de influenciá-la, ok? Bingo? Então vamos lá, vamos seguir o nosso estudo do livro, ok? Começando o capítulo 5, parte 1. Vamos para o livro, depois eu pego o coração do texto de hoje, gero uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real assim que terminar de assistir essa aula. Se todo dia você aplicar as ferramentas de transformação, que cada dia é uma diferente, que eu gero aqui para você, em pouco tempo sua vida vai estar transformada para muito melhor. Ok? Vamos lá. Esse é o meu propósito aqui, né? Com grandes leituras, oferecendo grande conhecimento e te oferecendo a oportunidade de colocar isso em prática na sua vida. Porque não adianta você ler os melhores livros do mundo, fechar o livro, botar no seu armário, né? No seu criado mudo do lado da cabeceira da sua cama e não colocar nada daquilo em prática, certo? Então vamos lá. Capítulo 5, fale sobre o que interessa aos outros. Num banquete, George Bernard Shaw sentou-se ao lado de um jovem que se mostrou um chato até o último fio de cabelo. Para não ter mais que aturar um monólogo aparentemente interminável, Shaw o interrompeu e comentou que os dois juntos sabiam tudo o que é possível saber no mundo. Como assim? Perguntou o jovem. Bem, parece que você sabe tudo sobre tudo, menos que você é um chato, respondeu Shaw. E isso eu sei. Nossa, que tirada, né?
Não era exatamente essa a impressão que o jovem queria causar, mas isso demonstra um ponto importante. Para despertar o interesse, fale sobre o que interessa às pessoas ao seu redor e pressuponha que qualquer outra coisa irá entrar por um ouvido e sair pelo outro. Esse é um princípio interessante, considerando a forma como a maioria das pessoas se comunica hoje em dia. Grande parte das mensagens que enviamos ou publicamos em redes sociais busca informar os outros sobre nossas vidas e nossos produtos, revelar nosso melhor aspecto para atrair os outros. Embora pareça ser ativa, essa na verdade é uma estratégia passiva, pois requer que o outro se conecte com você. Assim como um anúncio ou um banner num site, esperando os cliques, publicamos anúncios virtuais mostrando o melhor de nós e esperamos que os outros queiram se engajar. O problema é que isso é um monólogo de marketing, não um diálogo interpessoal. É presunção, não é assimilação. Quando a presunção guia nossas tentativas de fazer amizade ou influenciar, os resultados são sempre pífios. Em 1810, o general norte-americano William Henry Harrison, então governador do território de Indiana, estava negociando com o cacique Tecumseh, na tentativa de evitar uma guerra aberta. Assim ordenou que uma cadeira fosse enviada ao indígena. O homem que a levou disse: seu pai, o general Harrison, lhe oferece um assento. Meu pai? Exclamou Tecumseh. O sol é meu pai e a terra é minha mãe, e em seu seio vou me deitar. Ignorando a cadeira, ele se estendeu no solo. Hoje, tanto na vida pessoal quanto na profissional, o maior inimigo de uma influência duradoura é a ideia de criar uma impressão sem antes verificar se ela é necessária. Esse método não só é presunçoso, como é uma péssima estratégia de negócios. O que o mundo mais precisa ter hoje é um diálogo que construa pontes. Estratégia que Carnegie adotou mais de 80 anos atrás. E o primeiro passo é eliminar o atual espírito do marketing e das redes sociais e começar todas as interações com foco no que importa para o outro. Como dissemos, o primeiro passo é o ato de ouvir. Quando ouvimos mais e descobrimos o que importa para o outro, somos capazes de realmente nos conectar com ele. Para isso, basta trazer esses assuntos para o primeiro plano de suas interações. Se você está falando de negócios, foque na gestão do relacionamento com os clientes. Iniciativa que certa vez o blogueiro Doc Sears afirmou ter mais a ver com a gestão em si do que com os clientes. Todo mundo está errado quanto à influência, exceto seus clientes. Escreve Valéria Maltoni, blogueira e estrategista de negócios. Pense nisso antes de ter problemas por não ter alcançado resultados significativos. A verdadeira influência surge quando juntamos pessoas com interesses em comum. É um processo de identificar áreas de relevância entre seus clientes atuais e potenciais, de construir uma comunidade e de ampliar a sua influência conforme atende às necessidades deles. Se continuar pensando que a influência tem a ver com você, vai ficar simplesmente correndo atrás das pessoas populares, mesmo as que se opõem a isso, até que a vaca tussa. Na verdade, a influência não tem a ver com isso. E você não precisa ir atrás de uma celebridade para construir algo significativo. Em última análise, ao começar interações falando sobre o que interessa aos outros, você está construindo uma comunidade. E uma comunidade é o que realmente interessa a você. Quer esteja construindo um negócio com lojas físicas, lançando uma marca ou planejando uma reunião importante. Claro, no começo é preciso se conectar com o outro,
mas grande parte do marketing e das mídias sociais se limita a apenas fazer essa conexão, obter mais um seguidor, conquistar mais uma fã, anunciar mais um cliente. No entanto, frequentemente, esquecemos o plano a longo prazo, a chamada estratégia de fidelização do cliente. Mas é melhor pensar nisso como um diálogo vivo e significativo numa comunidade de amigos, ok? A parte 1 do capítulo 5 fica por aqui. Vocês percebem que, assim, muita coisa nova, muito conteúdo para a gente ter vários novos insights, né? De vida mesmo que estão aqui, porque eu acho que a gente acaba pensando sempre de outra forma, nunca dessa forma, né? A gente quer vender o nosso peixe, a gente não quer saber se a outra pessoa quer comprar peixe, é ou não é, né? Então agora vamos destrinchar esse texto. Bom, então a gente viu que o livro começa o capítulo 5 com uma história curiosa, né? Envolvendo o George Bernard Shaw. Durante um banquete, ele se senta do lado de um jovem. Gente, eu comecei a falar. Olha a obra. Não tava esse barulho de obra, tá? Foi porque eu comecei a falar. Vamos lá, vamos continuar. Vou falar mais alto. Durante um banquete, ele se sentou do lado de um jovem que dominou toda a conversa falando só sobre si mesmo. Então, ele parecia que sabia tudo sobre qualquer assunto. Quem nunca viu alguém assim, né, gente? Só que tinha um detalhe que esse jovem desconhecia. Ele não percebia o quanto ele era cansativo para os outros. Então, o Shaw fez um comentário que chamou a atenção dele. Disse que os dois juntos sabiam tudo o que era possível saber no mundo. E aí o jovem ficou curioso, perguntou como que isso seria possível. E o Shaw respondeu que ele, o garoto, sabia tudo sobre tudo, né? Pelo menos era o que ele achava, né? Ele só não sabia que ele era um chato. E o Shaw sabia que você é um chato, eu sei. Então soma o que eu sei, que você é um chato. Com você que sabe o resto do mundo todo, nós dois juntos sabemos tudo que existe no mundo. Então, quer dizer, né? Ele deu uma direta na cara do rapaz, né? Só que essa resposta, ela também revela uma grande verdade sobre comunicação. Como assim, né? Muita gente não afasta os outros por falta de conhecimento, por ser burro, não. Muita gente afasta os outros de perto porque esquece de perceber o interesse de quem está diante, né? Então, esse jovem, ele queria nitidamente impressionar. Só que ele acabou criando o efeito contrário, né? Ele estava tão concentrado em mostrar aquilo que ele sabia que ele não percebeu que uma conversa precisa de troca, né? Uma conversa não é uma apresentação individual, não é um palco onde uma pessoa fala e a outra apenas espera o final para levantar e ir embora. Uma conexão verdadeira acontece quando existe interesse dos dois lados. E esse princípio continua extremamente atual desde 1936, né? Quando o livro foi escrito. Hoje a gente vive numa época onde muita gente está constantemente mostrando a sua vida, sua opinião, seu produto, né? Na rede social, grande parte das mensagens tem uma intenção. Qual é? Mostrar quem a gente é, as nossas conquistas, o nosso melhor lado, né? Isso parece ser uma estratégia ativa, mas o livro mostra uma visão diferente. O livro mostra que muitas vezes essa atitude é passiva, porque a gente está apenas esperando que o outro se interesse por nós. É como colocar uma propaganda diante das pessoas e esperar que as pessoas decidam clicar na propaganda, certo? Isso não é ativo, né? Só que relacionamento não funciona como anúncio de marketing. Relacionamento funciona na base do diálogo. Bingo? Primeiro bingo então, tá? Outra coisa, as pessoas, elas não criam conexão com você porque você falou mais sobre si mesma. Não, elas criam conexão com você quando elas percebem que você
se importa com elas, certo? Esse é um dos maiores erros na tentativa de você conseguir influenciar alguém. Porque muita gente pensa, como é que eu posso fazer essa pessoa gostar de mim? Como é que eu posso mostrar o meu valor? Como que eu posso convencer essa pessoa? Estão perguntando errado. A pergunta mais poderosa é outra. É como eu posso entender melhor essa pessoa. Ó. Porque quando a sua atenção está apenas em causar uma impressão, você pode esquecer de construir uma relação com essa pessoa, né? E aí o livro chama atenção para uma coisa importante. A influência verdadeira, ela não nasce da presunção, ela nasce da compreensão. Então, você presumir é você imaginar que sabe o que o outro quer. É o que a gente mais faz, né? Agora, compreender é você ouvir o outro para descobrir o que ele quer. E tem uma grande diferença entre essas duas atitudes, né? Uma atitude, que é a de presumir, cria distância. A outra atitude, que é de compreender, cria conexão. E aí o livro vai trazer outro exemplo para a gente pensar sobre isso, né? Ele vai falar que em 1810, o general norte-americano William Henry Harrison estava negociando com o cacique Tecumseh uma tentativa de evitar um conflito. E aí, durante essa negociação, ele enviou uma cadeira para esse índio, né? Não pode mais falar índio, gente, desculpa, indígena. A pessoa que entregou a cadeira para o indígena disse: seu pai, o general Harrison, lhe oferece um assento. Só que o cacique questionou, né? Imediatamente ele falou: meu pai? Porque para ele aquela forma de tratamento não fazia sentido. Ele respondeu que o sol era o pai dele e a terra era a mãe dele. E aí, em vez de aceitar a cadeira, ele se sentou no próprio solo. Esse momento histórico, ele traz uma revelação profunda. Qual? A de que o general tentou criar uma aproximação usando uma linguagem que fazia sentido para ele. Mas ele não parou para considerar como que aquela mensagem ia ser recebida pelo cacique. Bingo? Né? Então, uma mensagem, ela só cria conexão com a outra pessoa quando ela encontra um significado para quem recebe, né? Esse ensinamento vale para tudo na sua vida, tá? Família, negócios, amizades, liderança. Quantas vezes você tenta ajudar alguém oferecendo aquilo que você gostaria de receber? Quantas vezes você fala aquilo que você quer falar sem perceber aquilo que o outro precisa ouvir? É diferente, né? A comunicação mais poderosa, ela começa quando você deixa de pensar apenas na sua intenção e começa a observar a necessidade do outro. E aí o livro afirma que o maior inimigo de uma influência duradoura é você tentar criar uma impressão sem antes você verificar se essa impressão realmente importa para o outro, né? Porque você causar um impacto não significa você aparecer, significa você ser relevante, ok? Bingo, né? Outro ponto. Uma pessoa, ela pode até lembrar daquilo que você mostrou para ela, mas ela vai se conectar com aquilo que você demonstrou que compreende dela. É diferente também, né? Esse princípio, ele muda completamente a forma como você enxerga negócios, relacionamentos, né? Relacionamentos profissionais, tá? Muitas empresas acreditam que influenciar significa você falar mais sobre o seu produto, né? Mostrar mais características dele, fazer mais anúncios dele. Só que o livro apresenta uma reflexão diferente. Ele fala que a influência começa quando você entende a necessidade das pessoas, quando você ouve o seu cliente, quando você descobre quais problemas que o cliente realmente deseja resolver, né? Porque no final uma empresa, ela não vai crescer apenas porque ela fala melhor, ela vai crescer porque ela entende melhor o cliente. E esse entendimento começa com uma habilidade muito simples, mas esquecida muitas vezes, que é a de ouvir, né? Bingo de milhões aqui.
Vamos lá, falar mais uma coisa dessa leitura de hoje. Quem aprende a ouvir também vai descobrir informações que jamais encontraria se só falasse, né? Ou seja, se torna mais sábio. Porque quando você ouve de verdade, você consegue perceber os desejos, as dificuldades, os objetivos, as preocupações daquela pessoa. E é isso que transforma uma simples interação entre vocês numa relação entre vocês. Então eu quero que você pense numa conversa comum. Uma pessoa vem e fala sobre uma dificuldade que ela está enfrentando. Você pode responder rapidamente, contando uma experiência sua. Ou você pode fazer uma pergunta. Nossa, como é que isso aconteceu? O que mais que tem te preocupado? Como que eu posso entender melhor a sua situação? Né? Essa atitude cria espaço, mostra interesse, mostra a sua presença, mostra que você está presente, tá? Porque a pessoa sente que ela não está apenas sendo ouvida, ela também está sendo considerada, né? O livro vai mostrar que a verdadeira influência surge quando você encontra interesses em comum com a outra pessoa. Então não se trata de você ficar perseguindo pessoas famosas, né? Não se trata de você tentar chamar a atenção de todo mundo, não. Se trata de você construir uma conexão real com aquelas pessoas que você vai compartilhar os mesmos valores, as mesmas necessidades, os mesmos objetivos. Bingo? Só que para você saber que aquela pessoa tem os mesmos valores, necessidades e objetivos que você tem que deixar ela falar. Você tem que ouvir as características dela para chegar à conclusão que são ou não parecidas com as suas, ok? Bingo, né? Acho que o bingo maior do dia foi esse. Outra coisa, gente, influência não é você correr atrás de uma pessoa importante, tá? Influência é você se tornar importante para aquela pessoa que você serve. É muito diferente. Quando você começa uma conversa falando sobre aquilo que interessa para os outros, você está construindo uma coisa maior, porque é maior que você. Você está criando uma comunidade e o livro ensina isso. E uma comunidade é muito mais forte do que uma simples audiência, né? Uma audiência, ela apenas observa. Uma comunidade participa, né? Enquanto a audiência, ela só te acompanha, a comunidade se conecta com você. E isso vale para qualquer projeto. Loja, marca, reunião, relacionamento. Não é à toa que a gente está vendo muito no marketing digital hoje a palavra comunidade, né? Hoje em dia os grandes gurus, eles não estão mais querendo vender curso, treinamento, mentoria. Eles estão vendendo acesso à comunidade. É ou não é? Eles já pescaram isso que eu estou ensinando para vocês hoje, tá? No início, muita gente se preocupa apenas em conseguir mais seguidores, mais clientes, mais pessoas que conhecem o seu nome, né? Só que o livro vai te lembrar de uma coisa muito mais profunda, que é a conexão inicial sendo apenas o começo. O verdadeiro objetivo é você construir uma relação que continua, um diálogo que está sempre vivo, ou seja, uma comunidade, né? Baseada na confiança. Bingo? Ok. Tem mais uma coisa importante que foi lido aqui hoje. O verdadeiro sucesso, né? O livro fala, ele não está apenas em você conquistar as pessoas. O verdadeiro sucesso está em você criar motivos para que essas pessoas queiram permanecer perto de você, né? Então agora eu quero que você pense na sua própria comunicação. Quando você conversa com alguém, qual que é a sua primeira preocupação? Você quer ser interessante para essa pessoa ou você quer demonstrar interesse por essa pessoa? Parece a mesma coisa, mas não é, né? Você está tentando provar o seu valor para essa pessoa ou você está tentando compreender o valor dessa pessoa que está diante de você? É exatamente o oposto, né? Essa mudança de perspectiva é que pode transformar completamente as suas relações. Porque as pessoas, elas não querem apenas ouvir informações. Para isso, elas assistem o jornal. As pessoas querem sentir que foram percebidas, que as necessidades delas importam,
que tem alguém disposto a escutar o que elas têm para dizer. É muito diferente, gente, né? Então eu quero que você reflita sobre isso. Quando você conversa com alguém, você fala mais sobre você ou você pergunta mais sobre o outro? Você tenta convencer a pessoa antes de compreender essa pessoa? Quando você apresenta uma ideia, você pensa primeiro em você, na sua necessidade baseada nessa ideia ou na necessidade de quem está recebendo essa ideia? São muitas as perguntas que eu posso fazer aqui, né? Para despertar essa consciência em você. E é exatamente essa consciência que eu desenvolvo na Cartilha Mente de Ouro. Para você ter mentalidade de crescimento, mas não apenas relacionado ao que você conquista individualmente, né? Para que essa mentalidade também apareça na forma como você cria suas conexões, compreende as pessoas, desenvolve os seus relacionamentos. Na Cartilha Mente de Ouro, você consegue fortalecer sua comunicação, desenvolver inteligência emocional e você aprende a construir uma presença mais consciente. Você aprende a sair do automático, a perceber melhor as pessoas à sua volta. Você entende que grandes oportunidades surgem quando você consegue enxergar além da sua própria necessidade, além do seu próprio umbiguinho, né? Uma pessoa, gente, ela só pensa em mostrar o próprio valor tentando convencer, né? Só que uma pessoa que aprende a compreender o outro, aí ela já não fica tentando provar o próprio valor, ela já começa a construir uma influência verdadeira sobre o outro. E a cartilha vai te ajudar a desenvolver essa mentalidade mais aberta, mais humana e também estratégica. Porque os resultados sustentáveis, né? É importante frisar, eles não nascem apenas do que você sabe, do que você aprende. Eles vão nascer da sua capacidade de criar conexões usando o que você sabe. Olha que bingo, né? Sua capacidade de gerar confiança nas pessoas, sua capacidade de fazer as pessoas sentirem que são realmente importantes para você. E além da cartilha, você recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz os exercícios práticos, curtinhos, para você fortalecer todo dia essa nova mentalidade que você está aprendendo a ter aqui junto comigo, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque esse conteúdo foi feito com muito amor, muito carinho. Botei muito coração nisso, mas também botei muito tempo, muito esforço. Estudei muito para gerar esse miolo do miolo do miolo, é o coração do conteúdo para você conseguir transformar a sua vida. Tá joia? Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários se você acredita que hoje as pessoas escutam as outras só para responder o que elas querem ou para realmente compreender aquelas pessoas que elas estão ouvindo, né? Baseado em você, o que você acredita que seja, certo? Essa pergunta é para ser respondida aqui nos comentários, tá? As outras foi a título de reflexão. Agora, antes de eu encerrar a aula, eu quero deixar o desafio da mente de ouro para vocês. Agora eu vou gerar a ferramenta de transformação, tá? Porque aqui no Clube da Mente de Ouro, o conhecimento ele só faz sentido se ele vira prática, né? Então, durante os próximos dias, eu quero que você escolha 3 conversas que você já ia ter normalmente, tá? De preferência hoje. Mas eu quero que você faça uma mudança nessas conversas. Antes de você começar a falar sobre você, eu quero que você faça uma pergunta genuína sobre a outra pessoa. Sobre os objetivos dela, dificuldades dela, os interesses dela, a visão dela. E depois eu quero que você pare e observe como que essa pessoa reage quando ela percebe que você está realmente interessado nela. Então não fica tentando impressionar a pessoa, não fica tentando conduzir a conversa para mostrar que você tem conhecimento. Apenas escuta a pessoa, ok? E depois você volta aqui, compartilha sua experiência para a gente saber, tá? Você vai perceber que falar sobre o que importa para os outros faz com que você deixe de ficar buscando a atenção do outro e comece a construir uma conexão com esse outro, certo?
Então você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. E nessa primeira parte do capítulo 5, você aprendeu hoje uma das maiores mudanças de perspectiva quando a gente fala sobre influenciar. Qual é? As pessoas não se aproximam apenas de quem tem algo para falar. As pessoas se aproximam de quem demonstra um interesse em compreendê-las, certo? E aí o livro fala do George Bernard Shaw, que mostrou que o conhecimento sem sensibilidade só afasta, né? Mostrou o Tecumseh, que demonstrou que uma mensagem só funciona quando ela respeita a visão de mundo de quem está recebendo essa mensagem, né? E os ensinamentos sobre negócios e comunidade, que mostraram para você que uma influência verdadeira não nasce de você tentar ficar aparecendo para todo mundo, né? Ela nasce quando você encontra um ponto em comum com essa pessoa e constrói uma relação baseada em significado. Porque a gente vive numa época onde muita gente está tentando ser vista, mas muito pouca gente está realmente disposta a enxergar os outros. E é justamente por isso que quem aprende a ouvir, compreender e falar sobre aquilo que importa para o outro se torna alguém raro. Então eu quero que você se lembre que você não constrói conexão mostrando apenas quem você é. Você constrói conexão demonstrando que você se importa com quem está diante de você. Porque uma conversa deixa de ser uma tentativa de convencer quando se transforma numa oportunidade de compreender, né? E aí é nesse momento que nasce a influência verdadeira. Então, você já sabe que aqui cada aula pode até terminar, mas a transformação que ela gera na sua vida continua. Eu espero você na próxima aula, lembrando que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu estou aqui, para ler essa página para você. Tem aula nova todo dia, às 7 horas da manhã, tá? Um beijo grande no coração de vocês.